Abertura do ano judicial, ato solene acontece hoje na província do Uíge. Situação no mercado na Mabunda. A delegação da administração da Samba voltou a visitar o local nesta sexta-feira. Pro Criança, programa voltado para as ações que visam o desenvolvimento dos menores, foi lançado hoje em Luanda. Expansão dos BRICS, Zimbábue apresenta pedido oficial de adesão ao grupo. Hoje Notícias, sexta-feira, 7 de março de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias desta sexta-feira. Acontece neste momento a abertura do ano judicial na província da Huila. O ato solene é presidido pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que fala neste momento. Vamos estender o nosso sinal até a província do Uíge, vamos acompanhar. Para tal, somos todos chamados a refletir sobre o sistema judiciário que queremos construir nos próximos 50 anos e para lá disso. Considero, por isso, fundamental que cada uma das instituições que intervêm no sistema faça um rigoroso balanço e avaliação do seu desempenho e apresente propostas de ações a desenvolver. Os cânones fundacionais são conhecidos. Somos um Estado de Direito e queremos ser um Estado de Direito cada vez mais sólido. Considerando a filosofia política que nos inspira, parece não haver discordâncias quanto ao que queremos, do que queremos e precisamos de um poder judicial cada vez mais independente, cada vez mais acessível aos cidadãos e capaz de tornar decisões cada vez mais justas e céleres. Esses são os desafios do presente e permanentes da generalidade do sistema judiciário. Não há dúvidas que temos que continuar a investir para que a nossa justiça esteja permanentemente à altura do que todos esperamos dela e para que se adapte rapidamente, considerando as mutações contextuais da nossa sociedade. Temos que continuar a investir no capital humano ao serviço do sistema judiciário para que o tenhamos na quantidade necessária, de acordo com as nossas condições e com a qualidade que um sistema virtuoso requer. A formação contínua das mulheres e dos homens que servem o sistema tem que ser assumida como um pilar estruturante das reformas que precisamos de continuar a implementar, tanto no plano técnico, para que os operadores acompanhem a evolução social, quanto no plano ético, para que possamos assegurar que o sistema judiciário esteja acima de qualquer suspeita fundada capaz de comprometer a sua credibilidade. O investimento no capital humano passa também pela disponibilização de melhores condições de trabalho para todos os que intervêm no sistema. Temos que concluir o processo de aprovação do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, e, igualmente importante, assegurar as condições para a sua cabal implementação. É desejável que o novo Estatuto corrija as disparidades injustificáveis e construa um modelo mais equilibrado e harmônico. Contínuo deve igualmente ser um investimento nas infraestruturas ao serviço do sistema judiciário. É fundamental que elas existam e que disponham de condições para que o serviço seja bem prestado. Passos importantes têm sido marcados nos últimos anos, estando para breve a conclusão do processo de instalação dos tribunais da relação, sendo de registrar positivamente a entrada em funcionamento ontem do Tribunal da Relação do Uíge, faltando apenas o Tribunal da Relação de Saurimo. Em conjunto, temos que continuar a criar condições para a conclusão do processo de criação dos tribunais de comarca, nos termos previstos na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum, bem como promover as adaptações necessárias, tendo em conta a nova divisão política ou administrativa do país. Temos a expectativa de que a Lei do Cofre Geral dos Tribunais,
que servirá os tribunais de jurisdição comum e a Procuradoria-Geral da República, será um instrumento para assegurar uma mais regular disponibilização de recursos financeiros para os investimentos necessários ao normal funcionamento dos órgãos. A Lei do Cofre-Geral dos Tribunais constitui ainda um contributo relevante no caminho que temos vindo a fazer para uma maior afirmação da autonomia financeira dos tribunais. Não podemos ignorar, contudo, que essa solução tem o potencial de transformar os juízes em gestores públicos, sendo por isso recomendável uma rigorosa e desapaixonada ponderação sobre os seus mecanismos de funcionamento, bem como a institucionalização de programas de formação para o melhor desempenho possível desta tarefa. Os desafios da atualidade passam ainda pela criação de condições para que a justiça esteja cada vez mais próxima dos cidadãos, sempre credível aos olhos de todos e suficientemente célere para que seja eficaz. Nos tempos que correm, com uma cada vez maior demanda processual, desde logo pelo crescimento demográfico, muito dificilmente poderemos abordar com eficiência esses desafios, sem fazer recurso às oportunidades que o desenvolvimento tecnológico nos proporciona. A revolução digital é hoje uma realidade indesmentível que percorre praticamente todos os domínios da vida da sociedade. A semelhança do que acontece nos diferentes domínios, também aqui se nos colocam riscos e oportunidades. Apesar de serem mais as dúvidas do que as certezas, vislumbram-se novas realidades, novos tipos de crimes, novos modus operandi e novas abordagens processuais. Hoje, já são de fácil alcance ferramentas de inteligência artificial capazes de posicionar alguém numa fotografia ou num vídeo num local em que nunca esteve, sendo difícil ao comum dos cidadãos identificar tal situação, só para citar um exemplo. Numa palavra, caminhamos para realidades que vão nos obrigar a uma abordagem diferente sobre os meios de prova, por exemplo. Por outro lado, a transformação digital oferece-nos oportunidades que não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar se ambicionamos, de facto, justiça. Temos que vencer a luta a favor da desmaterialização dos processos, reduzindo os papéis e maximizando o recurso às ferramentas digitais. Acautelando sempre o risco da exclusão digital, a celeridade processual continuará a ser uma miragem enquanto o amontoado de papéis continuar a ser a realidade dos gabinetes de juízes e procuradores. Mudança é a palavra-chave. O imobilismo pode ser fatal. Em tempos de incerteza em relação ao futuro e de mudanças permanentes da realidade social, para continuar a ser alguma coisa, é necessário deixar de ser o mesmo de sempre. Para isso, precisamos de visão de futuro, para vislumbrarmos para lá dos nossos tempos e ação no presente, porque é no presente que se constrói o futuro. É, pois, digno de aplauso o lema escolhido para a abertura deste ano judicial 2025. Por uma justiça célere e eficiente, modernizemos os tribunais e valorizemos os operadores de justiça. Um sistema judiciário ao serviço da sociedade exige também que este esteja atento às várias dinâmicas e seja capaz de responder assertivamente aos novos fenómenos. Contrabando de combustíveis, vandalização de bens públicos, exploração ilegal de minerais, mineração de criptomoedas, entre outros, são realidades criminais que têm vindo a crescer no nosso país e que devem merecer de todos nós, em particular do sistema judiciário, uma abordagem pronta e veemente, tanto para os autores diretos, quanto para os incentivadores e para os meios utilizados.
Especial atenção deverão merecer também os crimes contra as crianças. Desde logo, com o agravamento das penalidades aplicáveis aos vários tipos legais de crime contra as crianças, iniciativa legislativa que o Executivo apreciará brevemente para posterior remessa à Assembleia Nacional. Um sistema judiciário ao serviço da nossa sociedade não pode deixar de preservar a sua isenção e a sua credibilidade, porque também delas depende a criação de um ambiente de negócios atraente para quem deseja investir na nossa economia e gerar empregos no nosso país. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é essencial que preservemos e valorizemos as conquistas alcançadas e é vital que construamos um futuro cada vez melhor para o nosso sistema judiciário. Para preservarmos e valorizarmos as conquistas alcançadas, temos que enaltecer o esforço e a abnegação dos que, antes de nós, e em contexto bem mais adverso, souberam edificar o sistema de justiça angolano. Este passado, forjado na dificuldade e inspirado na vontade de afirmar a nossa justiça, merece o nosso respeito. Para construirmos um futuro melhor, precisamos de continuar a trabalhar para que o sistema de justiça em Angola seja independente, isento, credível e funcional. Um sistema de justiça universal, próximo, célere e igual para todos. Para o futuro, temos que reforçar hoje o sistema judicial para que ele se relacione e coopere com os demais órgãos de soberania na base da separação e interdependência de funções e para que os tribunais de jurisdições diferentes se relacionem com base no princípio da harmonia funcional. No final, o que queremos não é novo. Resume-se às imagens da Temis ou da Justícia, da mitologia grega ou da mitologia romana. A deusa de olhos vendados, que carrega numa mão a balança e na outra a espada. De olhos vendados, de equidade, de equilíbrio e de justeza. E com uma espada para garantir que a força e a autoridade sem autoridade. Boa tarde. As palavras do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que acaba de formalmente fazer a abertura do ano judicial 2025, uma cerimónia que teve lugar, ou que decorre ainda aqui na província do Uíge, cidade com o mesmo nome. Adão de Almeida, que falou de vários desafios para este ano judicial, desafios que passam pela continuidade ou pela contínua aposta na formação, valorização dos operadores de justiça, mas também na criação de condições para a atuação dos juízes e dos operadores de justiça. Neste momento, o país tem pouco mais de 700 juízes, um número insuficiente para os cerca de 35 milhões de habitantes desta nação que se chama Angola. Daí que tanto o Ministro de Estado, Adão de Almeida, como o bastonário da Ordem dos Advogados, José Luís Domingos, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, e também o Juiz-Presidente do Tribunal Supremo, que é consequentemente o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, João Leonardo, falaram desta necessidade de se continuar a fazer uma aposta forte na formação e também no investimento no setor da justiça. Já vamos ver se conseguimos acolher aqui algumas reações a este evento. Estou aqui com um jovem juiz. Diz-nos uma coisa, como é que olhou para estas palavras? Primeiro o seu nome, claro, e depois os discursos que foram aqui proferidos sobre aquilo que são os desafios do setor da justiça. Francisco Manuel Jongola. Francisco, está a representar que província neste evento?
província do Ije e Tribunal da Comarca de Negage. Muito bem, Francisco. Então, como é que olha para os desafios da Justiça depois dos discursos que acabou de ouvir? Os desafios da Justiça são enormes, passando desde a modernização, a valorização dos quadros e dos funcionários de Justiça. As palavras proferidas em sede de discurso acalentam-nos, dão-nos uma perspectiva de futuro, sem esquecer a retrospectiva daquilo que foi o ano judicial anterior. E o IJ acaba de ganhar 2 tribunais, um de comarca no município de Negage, e esta relação que vai agora aumentar as vossas responsabilidades e descongestionar Luanda. Bem, isso está enquadrado naquilo que é a política de garantia do acesso à justiça para os cidadãos. Com a inauguração do Tribunal da Comarca do Negage, permite que os cidadãos possam ter acesso ao serviço de justiça sem muitas burocracias, sem muitos constrangimentos. E a inauguração do Tribunal da Relação do IJE permite que os cidadãos que têm os seus processos em tribunal possam, de alguma forma, aceder à instância recursória sem que se desloquem em Luanda. Isto está inserido naquilo que é o âmbito da garantia do acesso ao recurso dos cidadãos que são os destinatários finais daquilo que é o Serviço de Justiça. Muito obrigado. Aqui um juiz representante do Tribunal da Comarca do Negage, tribunal este que foi inaugurado na passada quarta-feira. Ora, nos discursos, os 4 intervenientes falaram diversas vezes sobre os crimes informáticos, sobre os crimes relacionados à mineração de criptomoedas, mas também olharam fundamentalmente para a atuação do juizado de família, ou seja, há muitos processos congestionados nos tribunais do país e em particular em Luanda, daí que o juiz-presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, anunciou que vão ser criados, digamos que, juízes itinerantes que terão a missão de analisar com alguma celeridade os mais de 2.000 processos que cada um dos juízes de família tem em cima da mesa. São notas que garantidamente nós vamos continuar a olhar para detalhadamente levar aos nossos telespectadores nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Dar nota que está aberto oficialmente o ano judicial 2025, que vai olhar fundamentalmente para a valorização dos operadores da justiça, mas também para a modernização dos tribunais. Este evento foi antecedido de várias atividades aqui na província do IJE. Dar nota que participaram do evento deputados da Assembleia Nacional, também advogados, juízes, membros de partidos políticos, aqui também o governador provincial do IJE, José Carvalho da Rocha, e entidades religiosas e ainda autoridades tradicionais. Nós, Rede Girassol, vamos continuar a colher depoimentos sobre este evento e os desafios da justiça para levar até a nossa audiência nos próximos espaços de informação. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, que fala-nos a partir da província do IJE, onde foi aberto o ano judicial e vai trazer mais pormenores sobre este ato ao longo dos nossos serviços de informação. O presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, inaugurou nesta quinta-feira o Tribunal da Relação do IJE. Na ocasião foram impulsados o juiz-presidente e a vice-presidente do Tribunal da Relação do IJE. Testemunharam a cerimónia o Procurador-Geral da República, o bastonário da Ordem dos Advogados e outras entidades ligadas ao sistema judicial. A inauguração do Tribunal da Relação do IJE é vista como um ganho para a província de Bago Vermelho. Testemunhada pelo Procurador-Geral da República, o bastonário da Ordem dos Advogados, governador provincial do IJE e diversas entidades ligadas ao sistema judicial, a cerimónia se revestiu de capital importância, uma vez que se trata do 4º dos 5 tribunais da relação previstos por lei. A entrada em funcionamento da infraestrutura vai desafogar o Tribunal de Luanda, como fez saber o juiz-presidente do Tribunal Supremo e presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo. É preciso que o cidadão sinta este impacto, que ele veja
o antes e o depois. Esta instância tem enormes responsabilidades, porque vai diminuir a pressão que nesse momento a relação de Luanda sofre. Para atingirmos esse objetivo, o recurso mais importante não são essas instalações que estamos a inaugurar hoje. De nada vai valer o esforço do Estado angolano em investir recursos financeiros para equipar um edifício como este, se os recursos humanos aqui alocados não corresponderem com as expectativas dos cidadãos. O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Domingos, reconheceu o investimento que tem sido feito para a melhoria do sistema judicial do país. Já o governador do IJE, José Carvalho da Rocha, entende que a inauguração do referido tribunal vai contribuir para a robustez do sistema judicial local, uma medida que trará reflexos positivos na atração de investimentos. Pensamos que estamos, de facto, a resolver um problema do povo, que é trazer a justiça mais próximo dos nossos concidadãos. E permitam-me dizer-vos que o facto de nós trazermos o Tribunal da Relação para aqui, isso também tem um impacto catalisador, porque estamos numa região do nosso país onde o seu potencial minério está a despontar. E nós precisaremos de atrair investidores para esta região. Indiscutivelmente, é um passo em busca da eficiência dos tribunais. A morosidade processual, temos afirmado que é um dos grandes impedimentos que a justiça se faça em Angola, e novas instalações necessariamente vão ajudar a atenuar esta situação. Temos feito muitos discursos, isso é absolutamente normal, precisamos de mais ações, ainda estamos muito aquém da justiça que precisamos, mas também temos consciência que não teremos o Estado de Direito desejável de dia para a noite. O percurso vai-se caminhando e, dando esses passos, temos absoluta consciência que vamos chegar a erguer a justiça que precisamos. A cerimónia de inauguração do Tribunal da Relação do IJE aconteceu na véspera da abertura do ano judicial 2025, prevista para esta sexta-feira. Ainda nesta quinta-feira, o plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial nomeou e, na sequência, foram empossados os juízes desembargadores António José Santana e Teresa Nzinga Januário Mateus Manico para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal da Relação do IJE. A província de Cabinda é considerada estável em termos de situação político-militar, afirmação do comandante da região militar Cabinda, quando falava durante a abertura do ano instrutivo 2025-2026. Na ocasião, a governadora local pediu às Forças Armadas angolanas a apostarem mais na aplicação de estratégias que visam proteger o território nacional. Está aberto o ano de instrução de preparação operativa, combativa e educativa patriótica 2025-2026. Neste ano, as estratégias instrutivas estarão viradas na preparação das Forças Armadas para os grandes desafios do país, capacitar as tropas para o combate ao terrorismo, contribuir para as atividades agrícolas, entre outras. Durante a cerimónia da abertura do ano instrutivo, o comandante da região militar Cabinda disse que a província goza de boa estabilidade de circulação de pessoas e facilita desenvolver todo tipo de ação. A província de Cabinda, território da região militar, goza de boa estabilidade desde o ponto de vista político, social, militar e garante a livre circulação de pessoas e bens, assim como a inviolabilidade das nossas
fronteiras. O responsável disse também que as Forças Armadas vão continuar a dar o seu melhor para manter o território protegido. Permita-nos manifestar de forma renovada o nosso inabalável voto de confiança a Vossa Excelência, com a certeza de que sempre estaremos prontos para darmos o nosso melhor para a salvaguarda dos interesses mais nobres da nação. A governadora de Cabinda, que esteve presente na cerimônia, afirmou que as Forças Armadas angolanas são tidas como a reserva moral do Estado. Por isso, cumprir com as suas missões é uma ação de nobreza. Nessa fase crucial da nossa história, que em todos estão expectantes quanto aos nossos desafios, as Forças Armadas angolanas, como reserva moral do Estado, são obrigadas a cumprir incondicionalmente as suas missões, considerando o homem como epicentro de todas as atenções. Susana Abreu disse também que o êxito das ações dos efetivos exige o envolvimento de todos. O governo garante apoio incondicional às Forças Armadas. O nosso futuro depende da nossa e vossa determinação e coragem. Estamos ao lado, apoiando cada passo na construção de uma Angola mais segura e mais próspera. A cerimónia teve lugar na 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de Ntô. Ficou marcada também com momentos culturais e de entrega de licenças de reformas. Uma comitiva da Administração Municipal da Samba, em Luanda, voltou a visitar nesta sexta-feira o mercado da Mabunda, encerrado pelo governo da província por elevados riscos de contaminação por cólera. A delegação conversou com os vendedores sobre a importância da medida tomada e garantiu que tudo está a ser feito para que a situação seja resolvida com urgência. A Vinísia Mateus tem mais desenvolvimentos sobre o assunto. Vinísia, boa tarde, consigo. Boa tarde a todos que nos acompanham depois do descontentamento mostrado pelas vendedeiras e pescadores aqui do mercado da Mabunda, onde nos encontramos no momento. O movimento que podemos verificar é calmo. O mercado continua fechado, mas já no local podemos verificar máquinas e homens a se prepararem para se começar a limpeza. Nesta manhã, uma comitiva do governo provincial de Luanda, em parceria com a administração local, reuniu-se com as vendedeiras de modo a se encontrar uma alternativa e também locais apropriados para que estas efetuem a sua venda. Vamos então ouvir as declarações do vice-governador para a área econômica da administração da Mabunda, Jorge Minguens. A situação não é boa, não é desejável para qualquer um de nós e nós, particularmente, que lidamos com o setor econômico, temos esta sensibilidade de pensarmos como é que vai ser daqui para frente. Daí é que fizemos um comunicado que foi amplamente discutido, concertado, chamamos a associação que representa-vos, discutimos no governo provincial e encontramos alternativas. Estas alternativas, naturalmente, elas não também têm grandes condições desejadas por serem alternativas. Mas nós criamos um grupo que estamos a andar para todos esses pontos alternativos a nível da província para podermos criar condições mínimas. Se perguntarem quando é que vão começar a vender no mercado, eu vou responder. Quando? Não sei.
Foram então as palavras de Jorge Augusto Minguens, que garantiu também que as vendedeiras serão alocadas no mercado da Gamec, Praia Morena e também na Ilha de Luanda. E destacou também que até ao momento não se tem uma data exata para a reabertura do mercado. Boa tarde. De Vinícius Mateus, e obrigada por essas informações. Hoje Notícias, edição de sexta-feira, 7 de março. Seguimos para o primeiro intervalo da tarde. Volte conosco. Olá, seja bem-vindo de volta a Hoje Notícias. O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje um decreto a exonerar as seguintes entidades: Júlia de Assunção Cipriano Machado, do cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Angola, acreditada na República de Cabo Verde; Maria de Fátima Monteiro Jardim, do cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Angola, acreditada na República da Itália; e Oliveira Francisco Joaquim Engoge, do cargo de representante permanente da República de Angola junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Hoje também, e noutro decreto, o Presidente da República nomeou Agostinho Tavares da Silva Neto para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola na República de Cabo Verde; Evaristo Malheiros Dias da Silva para o cargo de representante permanente da República de Angola junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP; Josefa Leonel Correia Sacó para o cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Angola na República da Itália; e Margarida Rosa da Silva Isata para o cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Angola na República da Hungria. E seguimos. O grupo de empresários chineses está a fazer uma visita a Angola e pretende investir na produção de máquinas de agricultura. Os investidores foram recebidos esta manhã pela Câmara de Comércio Angola-China. A visita faz parte do estreitamento das relações econômicas entre Angola e a China, que já duram longos anos. Vamos ao encontro do Bapolo, ou seja, Horácio Bapolo, que tem mais detalhes. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de Viana, aqui nas instalações da Câmara de Comércio Angola-China, que acabou há bocadinho mesmo de receber um grupo de empresários chineses pertencentes à subsidiária Xinlin, que são investidores, querem produzir máquinas agrícolas aqui no país. Segundo a Câmara de Comércio Angola-China, estão em causa 35 milhões de hectares de terra, sendo que destes apenas 10% estão a ser explorados em Angola. O que se pretende é reduzir a demanda da importação de alimentos. Então, a Câmara de Comércio Angola-China quer aproveitar a experiência destes empresários chineses que têm um potencial enorme na produção de máquinas agrícolas, de irrigação agrícola, para então implementar aqui no país e desta forma potencializar a nossa produção alimentar, como afirmou o presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Kupengala. Vamos ouvir o presidente da Câmara de Comércio Angola-China. Portanto, o potencial que Angola tem precisa de facto de modernizar a sua agricultura, precisa de fatores de produção, e é neste sentido que nós convidamos esta empresa Mingshaw para vir fazer a prospecção no mercado, entender quais são as potencialidades que o mercado tem e, de facto, pelo trabalho que foi feito palmeando o país, visitando as várias empresas, conseguiram com certeza perceber que o mercado tem um grande potencial. E a decisão foi tomada para que, dentro de pouco tempo, possam, de facto,
montar aqui uma indústria para a produção desses equipamentos para a irrigação. Nessa altura estaremos a criar condições, a maximizar as condições tecnológicas para que saiamos da agricultura rudimentar, agricultura dependente dos fatores sazonais, para uma agricultura moderna, uma agricultura vibrante. Vale lembrar que esta visita dos empresários chineses está enquadrada no Fórum Angola-China, que irá realizar-se em outubro deste ano. Estas, por enquanto, são as novidades que podemos avançar, sendo que outros detalhes sobre esta visita dos empresários chineses e investidores no ramo da agricultura nós poderemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Com certeza, Horácio Bapoli, boa tarde, continuação de um ótimo trabalho. O Zimbábue apresentou oficialmente o seu pedido de adesão aos BRICS. O chefe da diplomacia daquele país afirmou que a intenção deve-se ao fato de considerar que a cooperação no grupo é baseada no respeito à soberania dos países. Confira o Compacto Internacional. O ministro das Relações Exteriores do Zimbábue, Amon Muruira, partilhou a informação durante uma visita a Moscovo, capital da Rússia, onde, ao lado do seu homólogo Sergei Lavrov, enfatizou o compromisso do Zimbábue em atender os requisitos de adesão ao BRICS. Amon Muruira disse que o BRICS é uma das plataformas mais importantes para a cooperação econômica, baseada nos princípios de respeito mútuo e igualdade soberana das nações. O governante acrescentou que o Zimbábue se beneficiaria de qualquer sistema que respeite esses princípios chaves da interação humana e do progresso humano, e o BRICS é um deles. Muruira confirmou que o Zimbábue está em processo de alinhamento com as condições do BRICS e aguarda uma resposta do grupo, com base no consenso interno. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse que os 26 países da União Europeia aprovaram a continuidade da guerra na Ucrânia, com a elaboração do que considerou uma contra-estratégia face à apresentada pelos Estados Unidos. Orbán disse que os países da União Europeia elaboraram uma contra-estratégia para não haver paz e para convencer os ucranianos e os 26 países de que faz sentido continuar com o conflito. Na quinta-feira, o chefe do governo húngaro votou contra a estratégia elaborada pela União Europeia, no sentido de continuar a dar apoio à Ucrânia. Os líderes dos 27, menos a Hungria, sublinharam que qualquer acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia deve incluir garantias de segurança robustas e credíveis para Kiev, de modos a evitar futuras agressões da parte da Rússia. A administração de Donald Trump tem até segunda-feira para pagar até 2 mil milhões de dólares em dívidas a parceiros da Agência para o Desenvolvimento Internacional USAID e do Departamento de Estado. Segundo a agência lusa, a medida foi tomada por um juiz distrital dos Estados Unidos que decidiu a favor de grupos sem fins lucrativos e empresas que recorreram à justiça contra o congelamento de fundos que as obrigou a reduzir serviços e a despedir milhares de trabalhadores em todo o mundo. O Supremo Tribunal havia instruído o juiz a esclarecer o que o governo deve fazer para cumprir a ordem anterior, exigindo a libertação rápida de fundos para pagamento de trabalho que já havia sido feito. Os valores em causa estão estimados entre 1,5 mil milhões e 2 mil milhões de dólares. Trata-se de uma das primeiras decisões tomadas pelo Tribunal Supremo contra o governo do presidente Donald Trump. No dia da sua tomada de posse, a 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva ordenando o congelamento da ajuda internacional norte-americana durante 90 dias. E é momento de desporto, aqui no Hoje Notícias. O 1º de agosto venceu o Interclube por 83-80, com o extremo Valdemar Avelino a marcar 24 pontos na partida de destaque da 5ª jornada do Grupo A do Unitel Basket. Sem Carlos Moraes e John Pedro, a formação do Interclube entrou tímida e apática, de frente do 1º de agosto, que se mostrava atrevida, vencendo o primeiro quarto por uma diferença de 12 pontos, 31-19. A formação treinada por Lazare Andigono foi ao intervalo com o placar a seu favor, 45-43. Na segunda parte, o Interclube, liderado pelo extremo base senegalês Cheikh Bamba Diallo, entrou melhor, vencendo o terceiro período por 69-66. Quando todos pensavam que os polícias entraram nos eixos, eis que do outro lado estava o extremo Valdemar Avelino, que foi crucial para a equipa militar.
Embalado e com as mãos quentes, o extremo levou o PRI a mais uma vitória, obrigando o Inter a cometer muitos erros nos minutos finais. O resultado final deste encontro ficou fixado em 83-80 a favor dos militares. Nas reações, Lazare Andigono falou da importância dos processos. É um jogo a duas partes, né? Onde as equipas souberam se bateram-se bem bem e no final nós saímos felizes, sabendo que nós ainda temos muito trabalho para fazer e que o caminho é longo, o processo é difícil, mas com paciência a gente consegue alcançar o seu desejo. Já José Garcia lamentou o facto do seu conjunto ter cometido muitos erros ao longo do encontro. No momento de cerrar o jogo, na hora do clock, devemos ser um pouquinho mais sabios. Hay que tener sabiduría y nuestros jugadores mucha inmadurez. Si ustedes vieron cómo terminó el juego, con 2 pérdidas de bola infantil. E lamentavelmente hay que trabalhar. Os melhores jogadores da noite foram o extremo do 1º de agosto, Valdemar Avelino, ao anotar 20 pontos, 2 assistências e 7 ressaltos. E o extremo base, Tiago Fernando, com um triplo-duplo, 10 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências. Já do lado do Inter, Cheque Diallo, ao marcar 21 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências. Neste fim de semana, 16 equipas, divididas em 8 partidas, estarão engajadas para a jornada 20 do Girabola Alegria do Povo. Bravos do Maqui e o Ilhéu de Benguela é o duelo de destaque da jornada número 20 do principal campeonato de futebol do nosso país. Em campo estarão o 5º colocado com 28 pontos e o 2º com 44. A jornada 20 reserva ainda a partida entre o Cerrada de Esperança da Lunda Norte e Desportivo da Lunda Sul. Um duelo que merecerá também a atenção dos amantes do Rei Futebol, tendo em conta o atual bom momento dos diamantíferos. Nas 3 últimas jornadas, saiu da posição 9 para agora ocupar a 4ª posição com 31 pontos. O líder Petro de Luanda, com 47 pontos, está proibido de perder diante do Luanda City, com risco de ser igualado pelo Ilhéu de Benguela em caso de vitória no estádio Mundo do Leno. A Ronda 20 reserva ainda outros duelos, nomeadamente o 1º de agosto, que recebe a Académica do Lubito. São Salvador do Congo vai jogar ante o Cabo Escorpe do Palanca, Isaac de Benguela recebe Santa Rita, Desportivo da Huila, Recreativo do Libolo e Carmona do Is vai jogar diante do Interclube. Agora fazemos mais um curto intervalo. Hoje Notícias volta a seguir. Até já. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. Acontece aqui em Luanda a Conferência de Terapia Ocupacional, uma área que visa promover a saúde e o bem-estar dos pacientes. A Susana Ângelo traz outros detalhes para este informativo. Susana, boa tarde. A conferência já terminou? Boa tarde. Continua a decorrer a primeira conferência de terapia ocupacional que traz vários oradores do setor da saúde para, em conjunto, encontrarem soluções nesta área que ainda sabemos já ser uma insuficiente no nosso país. Terapia ocupacional, de resto, é a área da saúde que atua no tratamento e reabilitação de pessoas de todas as idades. Nós vamos falar com Amélia Barbosa, terapeuta ocupacional e também fundadora da Camachilo, que está a realizar esta conferência. Doutora Amélia Barbosa disse aqui, bem no meu início da narração, que esta área ainda está muito aquém para a nossa realidade. Realmente, obrigada pela oportunidade. O que estamos a constatar é que, apesar de já termos terapia ocupacional em Angola, o nível de expressão, portanto, numa forma de conhecimento geral, ainda não é tão expansiva como outras profissões, como a fisioterapia, por exemplo. A terapia ocupacional foca-se na reabilitação de base, portanto, de alguém com alguma enfermidade, alguma deficiência adquirida ou mesmo genérica. Portanto, a gente tenta trazer esta pessoa ao maior nível da sua
independência, na maior capacidade de olhar por si mesma, portanto, nas atividades diárias. Essa baixa realidade que é registada do terapeuta ocupacional no nosso país deve-se a que exatamente? Falta de profissionais? O que é que realmente falta para termos este profissional mais atuante no serviço de saúde? Portanto, não há um fator único. Nos países mais desenvolvidos é uma profissão de base, mas nós, portanto, o nosso sistema de saúde já está a desenvolver e a caminhar a passos largos para isso. Acredito que a governação, em termos do Ministério da Saúde, está a trabalhar nesse aspecto e a gente vem para dar um apoio ainda maior, trazendo os nossos conhecimentos de fora, que era para, então, num conjunto, trabalharmos para melhorar, portanto, a provisão da reabilitação digna de cada um de nós. Mas já há muitos profissionais? Já temos um número de profissionais em Angola. Tem uma área com mais acentuação com a pediatria. Portanto, nós temos que olhar também para as outras camadas etárias, jovens, pré-adolescência, adolescentes, adultos e a terceira idade, que também beneficia bastante com a terapia ocupacional. Obrigada. Amália Barbosa é especialista em terapia ocupacional e também fundadora da Camachilo, que de resto está a organizar esta primeira conferência sobre terapia ocupacional. Nós certamente nos próximos serviços de informação traremos outras incidências à volta desta conferência que reúne vários especialistas de saúde do nosso país, aqui na Baixa da cidade, numa das unidades hoteleiras. As imagens são de Josué Massuaco. Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo, e nós seguimos. Os moradores dos projetos habitacionais de Vida Pacífica e Centralidade 8000 no Zango, em Luanda, continuam sem pagar as parcelas das casas em que vivem. Em decorrência destas situações, o Conselho Nacional da Juventude reuniu-se nesta quinta-feira com os líderes das organizações juvenis e também com o Instituto Nacional de Habitação para chamar a atenção sobre os atrasos nos pagamentos. O encontro serviu para chamar a atenção aos jovens que não fazem os pagamentos das residências situadas nos projetos habitacionais Vida Pacífica e Centralidade 8000 no Zango. A perspectiva do encontro é apelar a que os líderes das organizações juvenis venham a mobilizar, sensibilizar todos os jovens que pertencem às suas organizações juvenis a que devem assumir a responsabilidade de pagarem as habitações que receberam do Estado, porque o Estado precisa ter dinheiro para que se venham a construir mais centralidades. Isaías Kalunga disse que devido à crise econômica, muitos jovens perderam os empregos e por isso o atraso nos pagamentos. Mas para melhorar a situação, o Conselho Nacional da Juventude tem mantido encontros com o Instituto Nacional de Habitação para que se troque as formas de pagamento de renda resolúvel para a renda urbana. O facto de termos muitos jovens que anteriormente tinham um emprego e declararam que podiam pagar as habitações ao título de 50 mil kwanzas, mas perderam os seus empregos fruto da conjuntura econômica mundial. Portanto, nós, o Conselho Nacional da Juventude, estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Habitação e com o Ministério da Habitação para que os que perderam o emprego e vivem no Vida Pacífica venham a contribuir alterando os seus contratos futuramente de renda resolúvel para a renda urbana. Ou seja, ao invés de passarem a pagar 50 mil kwanzas mensal, passarem a pagar em renda urbana 15 mil kwanzas mês. Sem avançar números, uma das responsáveis do Instituto Nacional de Habitação disse que a falta de pagamentos está também na falta de vontade dos cidadãos devedores pagarem o Estado e acrescentou que os trabalhos de sensibilização têm surtido efeito. O impacto, números assim não conseguimos precisar nesse momento, né? Mas o número de dívidas ao Estado é considerável, Num contexto geral, pela cota de Luanda que eu posso falar, estamos a falar em 50% dos jovens com um início de inadimplência.
Estamos a falar do Zango 5000 e o Vida Pacífica. O Vida Pacífica é onde reside a maior preocupação. Os responsáveis das associações juvenis afirmaram que a mudança na forma de pagamento vai permitir que todos consigam cumprir as suas obrigações, mas também muda completamente o título de propriedade da casa. Dos modelos em que se pretende, eu acho que efetivamente há uma necessidade de refletirmos melhor, nós enquanto jovens, porque sabemos que estamos numa situação de renda resolúvel e para que efetivamente possamos recair para um regime de renda urbana, que daria aí os 15 mil, mas agora tínhamos que ver efetivamente as vantagens e as desvantagens. Sim, nós temos tido vários encontros e temos debatido sobre a necessidade de se fazer essa alteração e penso que vai ser muito bem acolhida. Na verdade é uma iniciativa até de clemência, portanto percebe-se que o Estado está preocupado com a juventude. Antes mesmo de uma medida coercitiva, o Estado quer arranjar formas diplomáticas em que a juventude não saia prejudicada. Os cidadãos que não pagam as rendas nos projetos habitacionais começaram a ser notificados em outubro de 2024 pelo Instituto Nacional de Habitação, que prometeu medidas duras aos incumpridores dos contratos. Está contada toda a informação no Hoje Notícias, edição de sexta-feira, 7 de março de 2025. A seguir, não perca o Desporto na Rede, com todas as novidades nacionais e internacionais. Boa tarde, até amanhã.